Gente querida, em Brasília, 15 horas e 30 minutos. Estamos começando a nossa live. Camila, você abriu os trabalhos, que bonita, parabéns. Dizem, Tássia, Siqueira Heidegger, que bacana. Oi Camila, oba, de novo. Dizem as más línguas, né, que qualidade é começar na hora e terminar na hora. Rivelino Corretor, que bacana. Gente, estamos aí, o pessoal está chegando. Marcelo, que coisa boa. Vamos em frente. Hoje nós vamos falar sobre a Era do Vazio, né? Um trabalho algumas reflexões em cima do trabalho do Gilles Lipovetsky, que é esse livro aqui, ó, né? É esse livro. Ele já escreveu muita coisa, escreveu sobre o Império do Efêmero, o Crepúsculo do Dever, e eu vou comentar algumas coisas aqui com vocês sobre... Ô Beth, coisa boa! Gente, eu fico tão feliz quando vocês entram nessa live, porque eu começo a descobrir que eu não estou sozinho nesse processo, e como eu preciso muito dos outros, eu quero agradecer vocês pela paciência, pela deferência, pela amizade, por estar presente aqui nessas reflexões de quarentena. Yuri, a Josi Quaresma também entrou, a Josi, bacana. Valeu, gente. Tamo junto, Beth, com certeza. Que bacana. Olha só, gente, me ajudem aí com o seguinte, algumas pessoas têm me perguntado no privado sobre as lives. As lives estão todas no YouTube. Amanhã, por exemplo, essa live vai estar disponível no YouTube, entra lá, porque você vai poder assistir quantas vezes você quiser, me ajude nisso. Eu vou falar sobre isso também mais tarde. E a outra coisa é o seguinte, eu estou com uma série também sai no YouTube, né? Uma série sobre inteligência relacional no meu perfil. É uma série que a gente está publicando toda quarta-feira, meio-dia. É uma série sobre inteligência relacional. São pequenas pílulas, 10 minutos, não chega a isso, 8 minutos, sobre inteligência relacional. Oi, Ana. Coisa boa. Aninha Villanova. Pessoa querida. Ricardo Carvalho. Estamos chegando, né, gente? Se vocês quiserem ir... a Larissa, se vocês quiserem ir colocando algumas coisas aí para a gente poder ir conversando, a pergunta que eu gosto de fazer no início das nossas lives: ô Fernando, tudo bom? Fernando é um pastor querido, está montando uma comunidade chamada Comunidade Fábrica, é uma comunidade evangélica jovem, muito bacana, e o Fernando é uma pessoa inspiradora. Bom ter você aqui com a gente, Fernando. Beijo. Então, gente, eu estou falando sobre inteligência relacional toda quarta-feira. Durante 10 minutos, é um pequeno vídeo em que a gente está comentando os diversos temas sobre inteligência nos relacionamentos, né? Liana entrou. Liana é minha namorada. De vez em quando ela atua como minha esposa, mas normalmente ela é minha namorada há 45 anos. Nós temos que tomar alguma decisão sobre o que fazer com isso. A Tereza, lá do Rio. Que bacana. Boa tarde, Tereza. O Rivelino, o corretor, ele começou a me ouvir por causa da indicação do Caio Fábio. Caio Fábio todo mundo conhece. Caio Fábio é meu irmão há muitos anos, nós somos irmãos há
bota tempo nisso, né? Desde 1975 a gente se conhece, irmão. O Huber, eu tenho ficado absolutamente com inveja dos pratos que você tem oferecido na sua página. Vou te contar, viu? Vai comer bem assim, lá longe. Muito bom. Gente querida, olha, já passaram-se 7 minutos. Então vamos começar a mergulhar nessa questão da era do vazio. Eu quero começar discutindo esse tema sobre a era do vazio com vocês, trazendo um pouquinho dessas reflexões antigas que nós temos feito. Eu falei sobre o saber e sabor, a educação na perspectiva do Rubem Alves, né? Depois nós falamos sobre um processo de liderança nesse mundo a partir da gestação do futuro, que foi sobre o pensamento do Yuval Noah Harari. Também a gente bateu um papo sobre as novas doenças da alma. Olha a Mari Castro Silva, gente bonita chegando, que coisa bacana. A Séries Campelo, Helenice Figueiredo, bacana. Muito obrigado, gente, por ter chegado. Então, a gente falamos do Rubem Alves, falamos do Yuval Noah Harari, falamos sobre as novas doenças da alma no pensamento da Júlia Kristeva, e hoje estamos falando sobre Gilles Lipovetsky, e eu quero falar também numa próxima live, não sei se vai ser a próxima, mas numa próxima live, eu quero falar sobre esse tema aqui, ó, a troca simbólica e a morte, o papel de como nós negociamos, de como nós temos negociado a nossa vida ao longo dos tempos, né? Muito bem, vamos tocar para frente e vamos começar a falar sobre a era do vazio. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês o seguinte: existe um grande contexto onde a era do vazio aparece, não só no pensamento do Gilles Lipovetsky, mas como de outros pensadores da mesma linha, e eu vou citar alguns para vocês daqui um pouco. O que acontece, na verdade, e eu vou dizer para vocês por que eu estou fazendo essa live sobre ele, é porque um amigo meu, o Ivan Cláudio, um irmão também, um amigo de 200 anos, né, me recomendou, a questão de 15 dias atrás, não, tem mais, tem um mês atrás, ele me recomendou: olha, você precisa ler A Era do Vazio, do Gilles Lipovetsky. E eu encomendei o livro, e o livro levou aí uns 10 dias para chegar. E quando eu comecei a ler o livro, eu disse o seguinte: eu conheço esse troço, eu conheço que esse cara está falando. E aí fui na minha biblioteca e acabei descobrindo O Império do Efêmero, que eu já tinha lido a questão de uns 10 anos atrás. E aí, puxa, olha que bacana. E aí comecei a cotejar esses dois livros, né? O Império do Efêmero e A Era do Vazio. Eu digo, olha, aqui tem coisas que a gente precisa efetivamente falar, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Então, o Gilles Lipovetsky, ele é considerado o pai do conceito de hipermodernidade. Ou seja, hipermodernidade é essa condição que nós nos encontramos dos exageros nos conceitos gerados pela própria modernidade. Então, o Lipovetsky, ele trabalha esse conceito de exagero, né? No sentido de tudo o que o mundo vive hoje é hiper, né? Eu fiquei hiper satisfeito, vá naquele restaurante porque a comida é hiper gostosa, vá em tal lugar assim porque tal coisa é super maravilhosa, eu estou super feliz. Oi, Rômulo, meu querido amigo, que bacana que você entrou, fiquei feliz. E aí o Lipovetsky, quando ele começa a falar sobre os mundos, sobre a hipermodernidade, ele está na mesma linha que vinha falando o Zygmunt Bauman sobre os mundos líquidos,
Então ele diz, olha, nós estamos vivendo numa nova dimensão em que tudo aparece com uma transcendentalidade, um volume, uma importância absolutamente surpreendente, inclusive na estrutura da linguagem que eu acabei de usar aqui agora. Ou seja, o Lipovetsky ele começa a fazer uma denúncia de que vivemos num mundo hiperlativo. Só que a hiperlatividade que o mundo vive, portanto essa coisa do hiper, do super, do ultra, do plus, do extra, né, nesse sentido, ele pode ser também no sentido da ausência. E aí ele chega na era do vazio. Ou seja, a tese básica que eu quero comentar com vocês, dentre as inúmeras teses do Lipovetsky, a tese que eu quero comentar com vocês, dentre as inúmeras, é aquela de que vivemos num mundo cada vez mais abundante e cada vez mais nos sentimos insatisfeitos. Então, essa relação entre a abundância que aparece nas coisas contrapõe-se com uma insatisfação crônica, uma insatisfação perene que está dentro da gente e que a gente não consegue livrar-se disso. E esse processo, ele acaba gerando em nós um senso de alienação tão grande, porque a gente acaba não sabendo o que fazer diante da abundância e diante da insatisfação perene e do nosso vazio existencial. Então, algumas coisas, contextualmente falando, algumas coisas começam a revelar esse mundo da fantasia que nós começamos a viver e que vai gerando esse conceito de vazio e esse conceito que ele agora estabelece como título do seu livro, A Era do Vazio. Então, eu vou contar alguns casos para vocês inicialmente, para a gente refletir sobre isso. Os que são um pouco mais antigos, mais próximos da minha idade, se lembram disso, do que eu chamo de família Doriana. Vocês lembram da família Doriana? A família Doriana era o seguinte, era uma época que lançaram essa margarina chamada Doriana, e a propaganda da Doriana era o seguinte, era uma família de classe média alta, uma família jovem de classe média alta, linda, 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 a mãe maravilhosa, os filhos maravilhosos, a casa maravilhosa, o marido maravilhoso, aquela coisa fantástica, e a cena é a cena matutina desse pessoal acordando para ir para o trabalho, para ir para a escola, para ir para as coisas. E aí o café da manhã é um café maravilhoso, é uma mesa lindamente posta, frutas, verduras, cereais, ovos, não sei o que, aquela coisa toda. E a família com aquele olhar feliz, a mãe toda maquiada, o marido vestindo assim impecavelmente, os filhos sorridentes, todos felizes, etc. E eles sentam-se à mesa e toda a estrutura da propaganda daquele produto é feito para a gente poder entender que a vida é mais feliz quando você usa Doriana, e aí todo mundo sai feliz, os filhos para a escola, o marido para o trabalho e a esposa. Olha só um vídeo absolutamente equivocado do ponto de vista do papel da mulher na sociedade, né? Todo mundo sai e a mulher agora vai cuidar da casa dela. Por que não foi ela que saiu, que o marido não ficou em casa cuidando da casa? Enfim, não importa, isso é uma questão que a gente vai discutir em próximos vídeos. E aí ela senta e passa a margarina como se aquilo fosse a razão pela qual ela é feliz. Eles vivem em função da Doriana, e eu chamo isso da família Doriana. Agora olha só, essa situação ela é de um nível de absurdo, porque não existe isso. Mas o princípio que está por trás dessa propaganda é um princípio extremamente vazio. É um princípio que diz assim, você não tem essa casa, você não tem esses filhos, você não é esse cara, você não tem essa mulher, ou se você é essa mulher, você não tem esse marido, você não tem esse café da manhã, nada disso é possível para você.
mas é possível que você compre a margarina. E aí você vai e compra a margarina, e nesse pote de margarina que você compra, e está embutido toda essa tentativa de satisfazer esse vazio, de você não ter aquela cena que você gostaria que tivesse no seu dia a dia, que você não tem. Então, já que eu não tenho um marido, não tenho uma esposa, não tenho uma casa, não tenho um café, não tenho, eu posso ter a Doriana. Então, veja, isso era uma propaganda naquela época que dá para a gente começar a ter uma ideia desse mundo vazio, dessa era do vazio. A outra coisa também ligada à questão do marketing dizia respeito à propaganda de um cigarro chamado Calton. Eu não sei se vocês se lembram, na época que as pessoas acreditavam que fumar tinha algum glamour, tinha uma propaganda do Calton, que era aquele cigarro chiquérrimo, né, que era um cigarro branco com a tarja vermelha adornada por tracinhos dourados, etc. E isso funcionava da seguinte forma. Era uma cena em que no Expresso Oriente, aquele trem que sai de Paris e vai até Dakar, que é um dos expressos mais sofisticados do mundo, e a primeira classe desse expresso, desse trem é famosíssima, deu margem para 1000 filmes e 1000 filmagens e vários livros, e vários dramas e romances foram escritos em cima dos trilhos do Expresso Oriente. Então a cena se dá no vagão do café da manhã, no vagão do jantar do Expresso Oriente. Um homem maravilhoso, lindo, fantástico, uma pessoa linda, vestida numa roupa, num summer maravilhoso, branco, portanto, uma gravata borboleta vermelha, e ele é um rapaz lindo e maravilhoso. Isso, o Rômulo está me lembrando aqui da chamada do Calton naquela época, fume Calton, um raro prazer, né? Então esse homem chega e senta-se numa mesa que está coberta por uma toalha de linho bordada. No canto dessa toalha tem um solitário que dá para uma janela que aparece os trigais a amadurecer do outro lado, e temos aí um solitário, e nesse solitário uma rosa vermelha, exuberante, maravilhosa, e do outro lado vai chegando uma mulher linda, fantástica, dos olhos verdes, que combina com o vinho que está sendo servido, num vestido branco absolutamente lindo, de seda egípcia, etc. E ela vem, senta-se à frente daquele homem, os dois trocam sorrisos, brindam, e a câmera fecha naquele solitário, e no pé daquele solitário tem uma carteira de cigarro dizendo Calton, um raro prazer. Você não vai fazer essa viagem nunca. Você não tem essa mulher nunca, você não é esse marido, esse homem nunca, você jamais vai estar fazendo essa viagem nessa circunstância. Isso tudo é uma coisa montada com um grau de sofisticação que fica fora da realidade de 90% das pessoas. Mas você pode ir no boteco da esquina e comprar o Calton, e você vai lá e faz isso. O nome disso se chama a Era do Vazio. O que o Lipovetsky começa a denunciar é que cada vez mais o mundo está atraindo pessoas para esse mundo do vazio, para essa era vazia. É a era em que eu tenho abundância de tudo. Eu tenho a melhor televisão, eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor casa, eu tenho a melhor comida, eu tenho os melhores entretenimentos, eu tenho o melhor tudo. Mas eu não consigo, em hipótese alguma, me sentir satisfeito com nada disso. E essa coisa que está dentro de mim, que anseia por satisfazer-se, ela grita desesperadamente por satisfação, só que eu, por não ser capaz de parar, de refletir, de olhar para os lírios do campo e de contemplar o que os lírios do campo podem me ensinar sobre a vida, eu começo agora a fazer uma coisa absurda. Eu começo agora a entrar num processo de consumismo absoluto, inconsequente, para tentar acalmar esse vazio existencial que eu tenho dentro de mim. Então, essa é uma primeira abordagem que a Era do Vazio nos traz, com
uma pergunta que subjaz a essa era, dizendo o seguinte: de que forma você está tentando satisfazer o vazio do seu coração? Ou, uma pergunta um pouco mais técnica, como você satisfaz o vazio existencial no qual você se encontra? Agora, o problema é que essa era do vazio, ela não é uma era estática, estável, pertencente a uma geração. Essa era do vazio começa no final no terceiro quarto do século passado, por volta de 1970, 75, e ele vai percorrendo, então, sucessivas gerações, quer dizer, essas gerações que têm vindo a reboque nesses últimos 50 anos, são pessoas que estão vivendo isso e transmitindo isso para as gerações sucessivas. E normalmente, o Marcelo está me lembrando aqui bem, as crianças são as mais vulneráveis nesse processo, porque como elas estão em mecanismo de aprendizagem aceleradíssimo, elas começam a assimilar esse vazio existencial dentro das nossas casas, dentro dos nossos discursos, a partir das nossas narrativas, né? E aí a gente não tem condições efetivamente de atender isso, a não ser por um processo que é uma das primeiras manifestações que a era do vazio traz, que é esse consumismo exacerbado que nos leva a cada vez mais justificar essa era do vazio. Agora, do ponto de vista contextual, o Lipovetsky não é tão original assim como a gente pensa, né? Porque esse tema começou a ser discutido num texto do Guy Debord, de 1967, chamado A Sociedade do Espetáculo. Quando Guy Debord escreve A Sociedade do Espetáculo em 1967, a tese dele é: estamos transformando os dramas humanos em produções cinematográficas e artísticas para entretenimento. O que o Guy Debord queria dizer em 1967 sobre isso é que nós estamos transformando o mundo numa grande arena de gladiadores. Nós estamos nos divertindo vendo pessoas se autodestruírem e nós pagamos para isso, né? É a famosa política do pão e circo. Isso aconteceu em 1967, quando Guy Debord escreveu A Sociedade do Espetáculo. Mas isso não ficou tanto assim, porque o Gilles Lipovetsky escreve em 1983 A Era do Vazio, e a síntese disso vai acabar acontecendo com o Mário Vargas Llosa em 2012, quando ele escreve A Civilização do Espetáculo, mais ou menos com a mesma temática, e isso vai acabar corroborando com o livro chamado O Império do Efêmero, também do Gilles Lipovetsky, que vai nessa mesma toada. Então, existe hoje uma literatura no mundo denunciando essa questão da nossa vida vazia. Eu recomendo vocês a leitura dessa sequência histórica desses livros para a gente poder entender isso. Ou seja, nós transformamos a tragédia numa grande peça teatral, numa grande obra cinematográfica, e aí certas coisas começam a parecer estranhas. E a gente não sabe se é estranho porque começa a aparecer ou se a gente é que está ficando estranho, né? Então, por exemplo, o Suassuna tem um vídeo dele rolando na internet aí, o Ariano Suassuna, onde ele conta uma história engraçadíssima quando ele ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras para se tornar um imortal. Ele foi agraciado com um jantar na casa de uma pessoa relativamente abastada no Rio de Janeiro, e o papo foi: você já foi à Disney? E ele disse: não fui. E aquilo foi um escândalo, e a pergunta que subjaz na cabeça das pessoas é: como você não foi à Disney? É como se fosse uma absoluta necessidade ir à Disney. Quer dizer, se você é classe média e não vai à Disney, o que está acontecendo com você? Bom, eu não vou à Disney porque eu não quero ir à Disney nas bolas. Aquilo não é nenhum padrão para coisa alguma.
Então a gente começa a atender a demandas que a gente nem sabe por que estamos atendendo a demandas, né? Eu começo a fazer coisas e eu nem sei por que eu estou fazendo aquelas coisas, mas porque, afinal de contas, todo mundo está fazendo, eu vou fazendo também. Então esse efeito manada começa agora a estabelecer uma relação absurda de vazio. Ou seja, eu não consigo satisfazer absolutamente nada das minhas necessidades reais, né? A Beth fala uma coisa interessantíssima, né? O Suassuna preferia a brasilidade, e é verdade isso. Quer dizer, ele talvez tenha sido um dos últimos lúcidos, no sentido mais estrito do termo, no sentido de denunciar esse vazio existencial com o qual nós estamos enfrentando. Então, está envolvido nisso, já que começamos a trabalhar numa perspectiva do mundo vazio e nada nos satisfaz, portanto, temos uma abundância com a qual não conseguimos nos satisfazer com nada, isso acaba levando a gente a não mais diferenciar a fantasia do real. E esse é o segundo aspecto, quer dizer, se eu agora vivo numa insatisfação absoluta, se todos os meus dramas viram comédia exposta na televisão no horário nobre ou exposta por Hollywood, né? e todas as suas subsidiárias ao longo do mundo, eu começo a ver isso agora e eu começo a ser uma pessoa incapaz de satisfazer, de diferenciar o real do imaginário. E como eu não sou capaz mais de satisfazer o real do imaginário, eu começo a entender que os meus problemas são problemas enormes, que precisam ser terapeutizados a qualquer custo, porque eu não sei discernir o que é real e o que é imaginário na construção da minha relação com as coisas. Então veja, como eu não sei diferenciar mais o real do imaginário, eu me torno agora um viciado em consumir imagem. Então, para mim agora, não é importante quem eu sou, mas é importante como é que você me percebe. Não é importante mais o que eu estou vivendo, o que é importante é como é que as pessoas percebem o que eu estou vivendo. Então eu começo a consumir a minha imagem, não no sentido de que a minha imagem verdadeira não seja importante, mas eu começo a transformar a minha imagem naquilo que é importante para os outros. Então veja, eu não preciso mais ter um relógio, eu preciso ter um relógio de 10 mil euros. Eu preciso ter um relógio de 10 mil euros. Eu não preciso mais de um carro, eu preciso de ter um carro que as pessoas olhem para o carro e digam, uau, que coisa maravilhosa, olha, o Homero está bem, porque ele dá um carro assim, assim, assim. E eu começo agora a construir a minha vida em torno da imagem, e as mídias sociais estão aí para nos dizer isso. Veja, não há nenhum erro intrínseco nisso. Mas a era do vazio mostra que eu perco a consciência de separar o real da fantasia e começo a tomar a fantasia como sendo real. E aí eu vivo num mundo em que a busca absolutamente inconteste sobre o prazer a qualquer custo, sobre a diversão a qualquer custo, passa a ser o leitmotiv da minha vida, como diriam os franceses. Passa a ser aquilo que me mobiliza. E aí eu me mobilizo porque eu preciso ter coisas constantemente. É o brinquedo novo, é o celular novo, é o carro novo, é a viagem nova, é a comida nova, é isso novo. Porque eu não consigo me satisfazer. E logo, olha que coisa, eu deixei de perceber o que é real do que é imaginável. E eu começo agora a satisfazer o imaginário consumindo a imagem e fazendo tudo a partir dessa imagem. Qual é a consequência que esse processo começa a trazer para nós? Primeiro, ele começa a mostrar em mim uma indiferença pragmática. Não é uma indiferença ideológica. Deixa eu mostrar isso para vocês. Esse é um problema sério. Eu passo a ter um problema de indiferença pragmática. O que é indiferença pragmática? A indiferença pragmática é o seguinte: eu tenho soluções para tudo, mas eu não sou capaz de fazer nada. Então, se as pessoas perguntam, Homero, você é indiferente? Eu digo, não,
Eu sou uma pessoa comprometida. Aí as pessoas perguntam, e o que é que você tem feito? Eu digo, nada. Olha só que interessante, às vezes eu escuto isso na cabeça de algumas pessoas, e vocês podem me ajudar para ver se isso é verdade. Tem gente que chega para mim e diz assim, a situação do país está uma loucura, alguém precisa fazer alguma coisa. Olha só, prestem atenção na estrutura da narrativa. O Brasil está vivendo uma questão seríssima. Alguém precisa fazer alguma coisa. Eu digo, sim, e por que esse alguém não é você? Então, repare, isso significa a diferença entre o que eu chamo de indiferença ideológica da indiferença pragmática. Quer dizer, eu sou um indiferente pragmático, eu tenho 1000 ideologias, só que eu não dou conta de fazer nada. O Rômulo chama atenção para o conceito ativistas de sofá. É isso mesmo, né? É o ativismo de sofá, é o cara que transforma o mundo a partir do sofá, mas se você o chama para ir à rua fazer qualquer coisa, isso não tem o menor sentido. Agora, olha só que coisa maluca, para vocês verem como é que essa questão da era do vazio acontece. Ela acontece assim, veja, quando você tem uma atividade lúdica qualquer, uma atividade de prazer ou de diversão qualquer, você bota 2 milhões de pessoas na rua. Quando você tem uma manifestação para poder contestar alguma coisa que o governo está fazendo errado e que a participação popular pode ser a grande chave de transformação dos rumos que o país está entrando, você encontra 500 pessoas. Então, para fazer parada não sei de quê, festa não sei de quê, você bota 10 milhões de pessoas na rua. Mas na hora que você está dizendo, vamos lá para poder fazer o que é sério, para poder cuidar da qualidade de vida, para poder fazer aquilo, você encontra meia dúzia de 3 ou 4 gatos pingados. E se você perguntar para as pessoas, isso é importante? Você quer se comprometer? Não. Não. Do ponto de vista teológico, a nossa narrativa acerca de Deus também traz o mesmo princípio da era do vazio. Ou seja, nós começamos a ter eu chamo de uma incredulidade, de um ateísmo pragmático, e não um ateísmo dogmático. Tem gente que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. Então isso mostra o mesmo princípio, ou seja, a indiferença faz com que eu tenha respostas para tudo, mas não tenha compromissos com nada. Eu falo, eu acredito, eu discurso, mas eu não me comprometo com absolutamente nada. A segunda coisa interessante, que é uma característica desse momento que nós estamos vivendo da era do vazio, além da indiferença, é a repetição como forma de conhecimento. Repete, que uma hora aquilo pega. E você escuta tantas vezes as mesmas coisas que você acaba acreditando que aquelas coisas passam a ser verdade. Ou seja, nós estamos vivendo o drama da roupa nova do rei. Ou seja, o rei está pelado e todo mundo acha que porque é inteligente que o rei está vestido. Até que em algum momento alguém aparece e diz, o rei está pelado. Só que esse alguém tem que quebrar o mundo vazio para poder fazer com que a sua voz chegue nos ouvidos, para mobilizar-nos a nossa ação transformadora da realidade. Então a questão da indiferença, a questão da repetição, o prazer como bem supremo, e o que é mais interessante no mundo vazio é a chamada perda do encantamento. Nós não temos nos tornado mais capazes de nos encantar com qualquer coisa. Tanto isso é verdade, por exemplo, no mundo da literatura, que eu transito com uma certa alegria. Por exemplo, no mundo da literatura, não se lê mais poesia. Não se lê mais poesia. As pessoas dizem, a poesia é muito chata. Poesia é muito chata. Literatura com um certo grau de sofisticação, de elaboração, é muito chato. Né? Essas coisas são muito chatas. Eu não tenho tempo mais para ler literatura poética. Eu não tenho mais tempo. Veja, e não tem tempo mesmo.
A questão não é que a poesia deixou de ser algo absolutamente constitutivo da nossa realidade. É que o problema é que o meu vazio é tão grande que eu não sei mais apreciar aquilo que é belo. Então o meu prazer tem que ser aquilo que eu consuma imediatamente. A indústria do sexo, por exemplo, é uma das coisas que mais cresce no mundo. Porque você dissocia o prazer como aquele elemento imediato que você precisa satisfazer da construção de uma vida na qual o carinho, o afeto, a ternura, a compreensão são extremamente importantes para a nossa realidade, né? Então a gente consome tudo e transforma tudo em alguma coisa que eu estou na prateleira do supermercado, e aí esse prazer considerado a qualquer custo acaba tirando de mim a possibilidade do contentamento. Deixa eu contar uma história para vocês que também revela um pouco dessa era do vazio. Eu estava no Louvre, em Paris, isso já tem uns 2 ou 3 anos, talvez um pouco mais, e por um acaso num dia que o Louvre, pasmem, estava relativamente vazio. E eu já tinha rodado o Louvre, e é uma das coisas que eu faço todas as vezes que a gente vai a Paris. Para mim é um dos passeios preferidos, é o Louvre, porque ali você vê tudo do que há de melhor naquilo que a humanidade foi capaz de produzir. E eu já tinha rodado aquilo, resolvi dar um pulinho lá no quadro da Mona Lisa, que é o lugar onde todo mundo chega no Louvre, a primeira coisa que quer saber é onde é que está a Mona Lisa. E eu fiquei lá. Só que, como a minha área de pesquisa é relacionamento humano, eu estava muito mais preocupado em ver as pessoas do que ver a Mona Lisa neste dia. E de repente entra uma família de americanos, suponho, pelo menos estavam se comunicando em inglês, entra uma família, e essa família tem um pai, a mãe e 2 filhos adolescentes. E o pai na frente, como bom desbravador e o herói daquela pequena trupe, entra e a pergunta dele é: onde é que está a Mona Lisa? Onde é que está a Mona Lisa? Onde é que está a Mona Lisa? De repente ele dá de cara com a Mona Lisa. Quem conhece sabe, é um quadrinho relativamente pequeno, sem nenhuma expressividade comparada com a sua importância no mundo, um quadro relativamente pequeno. E ele olha e dá de cara com a Mona Lisa e fica um tanto quanto perplexo, e eu estou olhando para ele. Aí ele vira para a esposa e para os filhos e diz assim: isso é a Mona Lisa? Não dou 50 centavos por isso. E vai andando. Essa cena toda durou 30 segundos. Olha só que coisa interessante. Olha como é que a era do vazio se manifesta nas pequenas ações nossas e nos nossos pequenos comportamentos cotidianos. Repare só. Esse cara está diante de uma obra que transformou o mundo do ponto de vista estético, do ponto de vista da lógica da forma, do ponto de vista do conceito de beleza. É um quadro ícone de todo um processo de mudança de mentalidade no mundo que sustenta o Renascimento. É fruto da expressão de uma das mentes mais geniais que toda a humanidade já produziu em toda a sua história. Milhões de pessoas gastam milhões de dólares todos os dias para ver essa obra, que é uma obra absolutamente emblemática e icônica da humanidade. A pessoa gastou dinheiro, saiu do seu país, gastou dinheiro, foi lá, enfrentou fila, comprou lá para chegar na frente daquilo e dizer: isso é a Mona Lisa? Não dou 50 centavos por isso e vou embora? Agora imagine, esse cara é uma autoridade para os filhos. O que ele está dizendo para os filhos? O que aqueles adolescentes estão aprendendo com isso? Eu não posso entrar no mérito da questão, mas do ponto de vista de Gilles Lipovetsky, ele está transmitindo e recriando a era do vazio. Percebe que loucura isso? Então, essa questão esse hedonismo, né? O prazer a qualquer custo, na tentativa de satisfazer um vazio que se manifesta agora a partir dessa indiferença, começa a gerar em mim vários movimentos relacionais em que institucionalmente eu começo agora a ter um problema sério com isso. Você quer ver um próximo passo? Eu começo a falar agora da perda do significado das grandes instituições. Ou seja, não há mais na sociedade que nós estamos vivendo nenhuma instituição que mereça
o nosso respeito, ou que mereça a nossa devoção. O Estado está se esvaziando, as igrejas há muito se esvaziaram. O que está surgindo por aí é um mercantilismo espiritualista que vende qualquer coisa dentro de qualquer templo, semelhantemente àquelas pessoas que na Idade Média ou no final da Idade Média estavam comprando vaga no céu, as famosas indulgências pelas quais Martinho Lutero rebelou-se e aconteceu a reforma religiosa no século XVI. Quer dizer, nós estamos hoje, guardadas as devidas diferenças e as percepções de realidade, nós estamos vivendo exatamente as mesmas coisas. As instituições perderam o valor, não há nada com a qual eu possa crer, não há nada para o qual eu possa dedicar a minha vida, a família já não tem mais sentido, eu tenho 3 ou 4 famílias, não tem mais sentido isso. E olha que absurdo, quando eu estava dando aula há um tempo atrás disso, e de repente eu ouvi uma conversa de 2 adolescentes, e um adolescente virava para o outro e dizia assim, sabe, onde é que você passou as férias? Ah, eu passei as férias em tal lugar, assim, e você? Ah, eu saí de férias com papai e mamãe. E o outro diz, com os dois? Para ele era uma surpresa, não se tira mais férias com os dois. Você tira férias com um, tira férias com o outro. Então, quando eu começo a olhar a minha vida dentro dessa perspectiva, veja só, eu não faço parte das minorias, eu tenho 65 anos, eu vivo com a mesma mulher há 45 anos, eu não tenho outra família, eu só tive um emprego na minha vida até hoje, etc. Eu sou um jurássico. Eu sou absolutamente um jurássico, né? Então, veja, é essa percepção de que as instituições estão se dissolvendo e não há mais para onde correr, né? A igreja perdeu o sentido, o Estado está perdendo o sentido, a cultura está perdendo o sentido. Quer dizer, o que a gente vê de imbecilização no mundo, a partir de coisas que não fazem sentido, o sujeito achar que ficar nu, enfiando o dedo no traseiro uns dos outros, é arte. O sujeito achar que porque tem 2 ou 3 palavrinhas que rimam com uma musiquinha no fundo, isso é música. A gente perdeu as noções elementares daquilo que faz a vida ser esteticamente bonita, daquilo que já nos evangelhos o texto diz, olhai os lírios do campo, palavras de Jesus, né? Olhai os lírios do campo que não tecem nem enfiam, no entanto Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como qualquer um deles. Não valeis vocês muito mais do que a erva do campo, que hoje está assim e amanhã está murcha e jogada ao fogo. O que o texto bíblico está querendo dizer é chamando a atenção para nós, para que existe uma nova forma de suprir este vazio existencial e não compactuar com ele no sentido de que nós temos que ser igual a todo mundo. Então a perda do sentido das grandes instituições, também a perda do sentido do Estado, faz a gente ver isso. Olha só o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? O papel do Estado está cada vez mais sendo questionado. Quer dizer, Estado é isso que nós temos. Pessoas que não conseguem discernir o seu papel como homem de Estado com as questões de governo. A gente mistura isso, a gente mistura as nossas impressões pessoais com as nossas impressões institucionais, e eu transformo o Estado agora em exercício das minhas vaidades. E eu faço com que o país inteiro tenha que satisfazer minhas vaidades, porque eu não sou capaz de pensar institucionalmente. Olha que vazio, maluco a gente se encontra, né? O elemento que acontece por trás disso, para a gente começar a aterrissar esse Boeing, é fazer com que esse modelo básico da nossa sociedade atual conduz-nos à sustentação de um vazio existencial em todas as áreas da nossa vida. A gente consome irracionalmente para poder satisfazer a uma voz interna que diz eternamente a nossa insatisfação. Então esse modelo faz com que a gente tenha perdido o gosto pela intimidade. A gente deixou de ser íntimo e começamos a criar relações de superficialidade. Eu às vezes encontro pessoas, e eu inclusive faço isso, sou réu confesso, né? Por exemplo,
Às vezes tem pessoas que dizem, e a amizade, né? A amizade é uma das coisas que mais sustentam o conteúdo existencial nosso, e na maioria das vezes eu tenho amigos que eu não os visito há séculos, e que não sou visitado por eles há séculos. A gente perdeu essa relação de intimidade, ou seja, construir a intimidade é construir a sustentação de um conteúdo de vida que nos torne plenos. A outra característica interessante é que a gente adquiriu uma necessidade absurda de expressar-nos sem cuidar da qualidade da nossa expressão. Então, tem um quadro na antiga escolinha do professor Raimundo, que era uma menina que o bordão dela é deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Não, esse era o bordão dela. Nós queremos falar, mas nós não queremos escutar. Nós não queremos ser ouvidos, escutados. A Taylor Caldwell escreve um livro que eu recomendo a leitura de vocês, é um livro chamado Só Ele Ouve. Isso é um experimento que foi feito no Central Park, isso já tem uns 30 anos. Esse experimento foi o seguinte: montaram uma tenda no Central Park, essa tenda era dividida ao meio, de um dos lados ficava uma silhueta de uma pessoa sentada numa cadeira, um véu na frente dessa pessoa, e na fora lá dessa tenda escrito assim: eu lhe escuto. E as pessoas passavam e encontravam ali uma cadeira vazia e do outro lado uma cadeira onde alguém estava sentado. E ele sabia que estava alguém sentado lá, ele não estava falando no vazio. E as pessoas sentavam ali e começavam a falar. A pessoa do lado de lá não falava nada. E depois que as pessoas iam, falavam e saíam, as pessoas iam entrevistar. O que aconteceu? O que você falou? E a quantidade de gente que teve a vida transformada por causa daqueles minutos em que alguém foi capaz de escutá-los com profundidade, fez toda a diferença na vida dessas pessoas, né? Quer dizer, eu preciso desenvolver agora essa habilidade de escutar, de gerar intimidade, né? E não simplesmente a minha necessidade compulsiva de expressar-me, mas de acolher aquilo que é expressão do outro. Isso dá uma grande sustentação na minha vida, né? Isso faz com que eu tenha esse meu vazio existencial preenchido, por uma razão muito simples. O meu vazio existencial é preenchido por você. Os seres humanos, se eles se entendem, eles criam conexões de intimidade, conexões de acolhimento, conexões de escuta, conexões de generosidade que façam com que a vida tenha sentido. É por isso que a espécie humana vive em lar. Ela vive a partir da harmonia gerada por aquela fogueira que caracterizou as grandes conversas no início da nossa civilização. Agora, como eu vivo nesse mundo absolutamente ligado por esse vazio existencial, eu agora começo a criar mecanismos para que os outros venham para dentro desse mundo vazio também. E aí nós começamos a alimentar a sociedade que se caracteriza pela sociedade da sedução. E aí, seduzir no sentido de prolongar ao máximo a representação simbólica daquilo que não foi vivido, para sustentar o desejo de uma pseudo-necessidade. Eu vou repetir isso, né? A sedução como o prolongamento ao máximo possível da representação simbólica daquilo que não foi vivido, para sustentar o desejo de uma pseudo-necessidade. Então, o mundo do vazio começa agora a ter representações de sedução para que a gente estimule mais a fantasia, estimule mais um pseudo-desejo, porque se a gente fizer a pergunta real, ou seja, eu preciso efetivamente daquilo que eu tenho, e olha que absurdo isso, né? Eu sei por mim, acho que você também vai concordar comigo. Eu tenho muito mais roupa do que eu preciso, eu tenho muito mais comida estocada do que eu preciso, eu tenho muito mais roupa do que relógio do que eu preciso. A pergunta que eu falo é o seguinte: por que a gente não é capaz de compartilhar? Por que eu não sou capaz de generosamente fazer uma análise do que eu chamo de economia substantiva?
de olhar para a minha vida e dizer o seguinte: olha, eu posso abrir mão de 60%, 70% das coisas que eu tenho que não me farão falta. Eu entrei num processo de consumo compulsivo e estoque exacerbado porque eu parei de crer na possibilidade que eu tenho de um processo de autossustentação. E aí eu gosto muito de uma interpretação que o Rubem Alves faz da oração do Pai Nosso, quando na oração do Pai Nosso diz: o pão de cada dia nos dai hoje. Isso é uma última manifestação que eu quero colocar para vocês, que o Rubem Alves traz de uma forma interessante. Ele diz: quem aposta nas dispensas não acredita na sustentação diária. Ele não quer dizer que devamos ser imprevidentes. Ele quer dizer, assim, qual é o componente real da sua vida que mostra a sua crença no inefável. Esses tempos atrás eu conversava com o pessoal da equipe, da minha equipe na empresa, e eu dizia e as pessoas assim um pouco apavoradas, né? Olha, com o corona, etc. Os clientes estão adiando os contratos, a gente não tem dinheiro, o que vai fazer, etc, etc. E o meu pensamento interno era sempre assim: gente, eu estou nesse mercado há 40 anos, nunca faltou, não vai faltar agora. Talvez a gente tenha que redimensionar a vida, mas ainda teremos abundância. E eu quero terminar essa era do vazio com vocês contando uma experiência que foi feita na universidade, no Seminário Teológico de Princeton, uma experiência muito interessante. Todos vocês conhecem a história bíblica do bom samaritano. Era um homem que ia num caminho fazer um negócio e de repente ele encontra uma pessoa que teria sido agredida, etc., que estava jogado na sarjeta, e ele para e vai cuidar dessa pessoa e deixa os negócios lá para depois. Depois eu cuido dos negócios, as pessoas são mais importantes e ele vai cuidar dessas pessoas. Todo mundo, a maioria de vocês, eu creio que conhece a história bíblica do bom samaritano. E lá em Princeton, lá no seminário de Princeton, eles fizeram o seguinte teste. Pediram para que os alunos de uma determinada série na formação teológica, pessoas que estavam sendo formadas para serem pastores de igreja, portanto religiosos, etc. E disseram para esses alunos, olha, vocês vão fazer um sermão sobre o bom samaritano e vocês deverão pregar este sermão no próximo dia lá combinado, etc. E colocaram no trajeto desses alunos que iriam sair dos seus alojamentos para a capela onde eles iriam proferir este sermão sobre o bom samaritano, e colocaram estrategicamente no caminho desses estudantes várias pessoas com manifestações explícitas de necessidades. E 98% desses alunos passaram por essas pessoas, foram fazer o sermão sobre o bom samaritano, e nenhum deles parou sequer 5 minutos para cuidar daquela manifestação de necessidade clara, eminente, explícita que estava no caminho deles. Então, veja, isso mostra o tanto que nós perdemos a capacidade de uma reflexão humanística séria. Brasa pouca, a minha sardinha primeiro. Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Né? Então, esse mundo do vazio, caracterizado por essa indiferença pragmática, por esse consumismo exacerbado, pela incapacidade de escutar as minhas demandas internas e por uma insatisfação crônica que me leva a transformar tudo em espetáculo, num espetáculo que não sacia a minha alma. Mas eu quero terminar isso dizendo para você o seguinte: como é que a gente faz diante disso? Algumas regrinhas. Regra número 1. Administre o seu tempo para que você tenha tempo para refletir sobre as suas reais demandas. Segundo, ao refletir sobre as suas reais demandas, comece a perceber o que é essencial e o que é adjetivo. O que é essencial? Viva a sua vida em tempos essenciais. Então, reflita sobre isso.
Olhai os lírios do campo. Tenha tempo para contemplar a vida. Tenha tempo para entender o que você precisa de fato. Terceiro, que é fundamental sobre esse processo todo, construa uma vida substantiva, que seja cercada de amigos, que seja cercada de pessoas diferentes com quem você é capaz de conversar. O quarto elemento que nos dá essa saúde e a quebra desse mundo vazio, seja capaz de gerar com as pessoas que você ama e que amam você intimidade. Intimidade no sentido de compartilhar as coisas existenciais e as coisas profundas da vida. Mas, acima de tudo, seja capaz de mover-se no sentido pragmático, de fazer coisas que tornam a vida alguma coisa digna de ser vivida e de que restaure nas nossas relações a esperança de que somos humanos e que, portanto, precisamos nos cuidar como tal. É interessante perceber que em épocas de catástrofe, em épocas de pandemia, como a gente começa a descobrir o que é importante. E aí a gente começa a perceber o seguinte, olha, eu preciso cuidar, porque tem muita coisa importante que eu estou deixando de lado, né? Tem muita coisa importante que eu não estou cuidando. E quando eu cuido da intimidade, quando eu cuido da minha capacidade de diferenciar a fantasia do real, quando eu começo a optar por aquelas coisas que são essenciais, e quando eu começo a ter uma gestão do meu tempo que me permite voltar a entender a beleza, e a consumir a beleza no sentido de que ela alimenta a minha alma, eu estou dizendo à era do vazio, basta, porque eu agora gerencio um humanismo transformador e esperançoso que fará os próximos dias serem mais profundos do que aqueles que estamos vivendo até agora. Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos chegar no final. E olha, última coisa. A gente está... Essas lives estão todas lá no YouTube. Amanhã essa live vai estar disponível no YouTube. Estão todas lá. Você pode curtir, divulgar, pedir para as pessoas. Entre em contato comigo, me passa e-mail, me telefona, me passa um zap. Vamos conversar sobre isso. Eu estou à disposição de vocês sempre, né? Então está lá no YouTube. Eu estou com um programinha de 10 minutos toda quarta-feira, chamado Inteligência Relacional, cuidando de você e dos outros. São princípios da inteligência relacional, de 10 minutinhos. Vai lá, toda quarta-feira no YouTube, no meu Instagram, e no Instagram, @HomeroReisCoaching. E se você tiver algumas dúvidas como me acessar, você sabe, é homeroreis.com, ou então @HomeroReis no Instagram, e eu estou sempre à disposição de vocês. Meus queridos, olha, um grande beijo, e sexta-feira que vem nós vamos ter mais uma live em que eu quero falar sobre a morte. Fique ligado. Um beijo, gente, e ó, qualquer coisa, mandem as notícias que eu estou aqui à expectativa de vocês. Beijão, vamos encerrar. Tchau. Obrigado pela companhia.